Você se pergunta por que parece que nunca tem dinheiro suficiente? Esse é um sentimento muito comum. A maioria das pessoas se sente assim. Fica comigo que nesse vídeo eu vou ajudar você a entender por que sua vida financeira não prospera. Olá, eu sou Marcelo e este é o canal para você que leva suas finanças a sério. Há um modo para se alcançar a prosperidade financeira que a maioria das pessoas ignora. A gente vai vivendo a vida um dia após o outro e muitas vezes não para refletir sobre as inúmeras decisões que a gente toma. Só que essas decisões, especialmente as decisões de consumo e endividamento, impactam profundamente a nossa qualidade de vida. E isso indica uma falta de educação financeira. A seguir, nós vamos tratar desse assunto e eu vou te apresentar um modo de lidar com suas finanças pessoais para que você possa alcançar a tão sonhada prosperidade financeira. Eu estou assumindo que você quer ser uma pessoa próspera. Então, se prosperidade é algo que você quer, você precisa tratar isso como uma meta. E para que uma meta seja alcançada, ela precisa ser bem definida, ou seja, precisa ser objetiva e precisa ser alcançável. Então, antes de eu te mostrar os motivos pelos quais sua vida financeira não prospera, vou te ajudar a definir o que é prosperidade. Para mim, prosperidade é algo que vai além da quantidade de dinheiro e riqueza de uma pessoa. Eu assumi para minha vida uma definição bem objetiva para dinheiro, riqueza e prosperidade. Se você quiser entender a diferença entre dinheiro e riqueza, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Mas a ideia de prosperidade está muito ligada à ideia de posse de bens materiais. Mas para mim, prosperidade é algo mais subjetivo. Prosperidade tem a ver com o estado de espírito de se sentir satisfeito com o que se tem. Dinheiro e riqueza são coisas que nós podemos medir, nós podemos contabilizar o quanto de dinheiro e riqueza uma pessoa tem. Mas prosperidade é algo que nós sentimos. Então, a régua da prosperidade pode ser muito diferente para pessoas de classes sociais distintas. Mas é fato que quem não tem os bens materiais suficientes para viver bem no presente e ao mesmo tempo garantir o seu futuro, não é uma pessoa próspera. Uma pessoa, por exemplo, que está em um estado de insegurança alimentar, não alcançou a prosperidade e ela pode precisar de ajuda. Uma pessoa que vive endividada e preocupada com as contas do mês não alcançou a prosperidade porque a falta de dinheiro é uma preocupação para ela. Mas uma pessoa pode se sentir feliz com poucas posses. Uma casa no interior, o pagamento da aposentadoria, as contas em dia, um dinheirinho na poupança. Outra vai precisar, para se sentir satisfeita, ter a independência financeira, um carro elétrico na garagem, uma cobertura na beira da praia. Então, para mim, prosperidade é um estado de felicidade que advém dos bens materiais. O que você acha de separar um tempo para refletir sobre isso? O que é prosperidade para você? Você conseguiria definir? Aproveita e compartilha com a gente aí nos comentários o que você acha dessa definição. Bom, uma pessoa próspera para mim é alguém que se sente pleno, que vive feliz com o que tem. Ela sente que tem o suficiente para viver bem. É difícil, então, da forma como definir aqui, julgar a prosperidade dos outros. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com as comparações. Nós temos uma forte tendência de nos comparar com os outros. Mas só eu conheço a minha realidade. Eu não conheço a realidade de mais ninguém. O problema do mundo das redes sociais e da mídia é que eu sou estimulado o tempo todo a comparar a minha vida real, privada, que só eu conheço, com a vida virtual, pública, que é apenas uma faceta da vida que a outra pessoa deixou eu conhecer. Então, essa coisa de se comparar pode acabar gerando estresse e ansiedade e faz com que a gente se perca nesse caminho de alcançar a prosperidade. Se você leva a sério esse assunto, acho que vale a pena passar um tempo refletindo sobre o que é realmente importante para você, o que te deixa feliz, e persiga isso. Lembre-se também que tudo na vida muda. Você pode colocar um objetivo hoje e mudar ele depois ao longo do caminho, mas seja coerente com você, com os seus valores. Não busque alcançar a prosperidade dos outros. Procure a sua prosperidade. A minha chamada para esse vídeo foi "Por que você não prospera?" E eu já vou entrar especificamente nesse assunto. Mas eu precisava falar tudo isso antes para que você consiga responder essa pergunta olhando para o seu caso particular e não se avaliar com a régua dos padrões impostos por outras pessoas, porque só você sabe o que significa prosperidade na sua vida. Agora, você vai começar a entender por que algumas pessoas alcançam a prosperidade e outras não. Você pode ter conhecido pessoas que ganham bem menos do que você e vivem com muito mais tranquilidade financeira e se consideram prósperas. Essas pessoas alcançaram a prosperidade porque elas conseguem ter o suficiente para pagar as contas do mês, juntar dinheiro
e aproveitar a vida. Eu acredito que qualquer pessoa que consegue, com o que ganha, ter dinheiro para essas três coisas é uma pessoa próspera. Eu estou falando de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Para que a gente consiga ter uma vida saudável e feliz, é preciso ter uma vida equilibrada. Os médicos recomendam isso o tempo todo. Uma dieta equilibrada. Você não pode comer só besteira, gordura, açúcar em excesso. Todo mundo sabe disso. Você precisa equilibrar. Comer a quantidade certa de grãos, proteínas, frutas, vegetais e deixar espaço para de vez em quando comer o que gosta. Da mesma forma, você precisa ter um estilo de vida equilibrado. Precisa distribuir seu tempo adequadamente entre trabalho, sono, atividades físicas, tempo com a família e lazer. Se você desequilibrar em qualquer área da sua vida, nos aspectos que eu disse antes, você não vai durar muito. Por exemplo, se você só trabalha igual um louco atrás de dinheiro, se alimenta mal, não se exercita, não dorme bem, com certeza vai acabar contraindo uma doença ou morrendo de estresse. O equilíbrio é fundamental para que você consiga ter uma vida longa e para que tenha estabilidade. O mesmo acontece com as finanças, e esse é o ponto central aqui do vídeo. Então, preste atenção agora e aproveita para se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, porque nós vamos aprofundar bastante nesse tema de como alcançar a prosperidade através do equilíbrio financeiro. Por que você não prospera? Então essa é a pergunta que nós queremos responder. Você não prospera porque suas finanças provavelmente estão em desequilíbrio. Está faltando a você planejamento financeiro e talvez você ainda não saiba como organizar as suas finanças. Pense que existem três grandes áreas da sua vida para a alocação dos seus gastos. A primeira são as necessidades básicas. A segunda é a poupança. E a terceira são os desejos. Se você destina muito dos seus recursos para qualquer uma dessas áreas, em detrimento de outras, sua vida financeira está em desequilíbrio e isso vai te gerar estresse e você não vai viver a prosperidade. Vamos falar agora da categoria das necessidades. Aqui vai entrar tudo aquilo que você precisa gastar para viver. Vão entrar aqui seus gastos com moradia, alimentação, transporte. Então são suas contas de consumo, aluguel, condomínio, alimentação básica. Não entram aqui restaurante delivery, tá? Transporte público, despesas com veículos, combustível, impostos. Mas entra aqui também todos os compromissos que você assumiu e que precisa pagar. Por exemplo, um contrato de prestação de serviços que você não tem como cancelar a qualquer momento, um financiamento de casa ou veículo, algum empréstimo. Não se preocupe que no próximo vídeo nós vamos detalhar essas categorias usando exemplos e uma planilha muito boa e simples para você conseguir alocar corretamente seus gastos e poder descobrir onde suas finanças estão pesando mais. Por isso, ative aí as notificações para não perder essa série. Mas por enquanto, se concentre aqui no conceito. Isso é muito importante. Antes mesmo de fazermos as contas, vou te fazer algumas perguntas para sua autoavaliação. Vamos lá. Primeiro, você se preocupa se vai conseguir pagar todas as contas do mês? Depois que você paga as contas, praticamente não sobra nada? Você não gasta com nada extravagante, mas nunca consegue guardar dinheiro? Você olha para as suas contas e não consegue enxergar onde poderia cortar? Se você responder sim para algumas dessas perguntas, provavelmente a categoria das necessidades está pesando muito no seu orçamento. Agora vamos para a segunda categoria, dos desejos. Aqui entram todos os gastos supérfluos, ou seja, que não são necessários, mas que te dão prazer e faz você sentir que está vivo e aproveitando a vida. Essa categoria é muito pessoal e vai depender muito dos gostos pessoais e do orçamento de cada um. Então, pode entrar despesas com viagens, cinema, assinaturas de streaming, hobbies, salão de beleza, roupas, acessórios eletrônicos. No próximo vídeo, nós vamos entrar a fundo nisso e vou te ajudar a categorizar seus gastos e decidir se um gasto entra em desejos ou em necessidades. Agora, eu vou fazer algumas afirmações e veja quais soam como verdadeiras para você. Quando você vê algo que realmente quer, você simplesmente compra, passa o cartão, mesmo que não tenha hoje dinheiro suficiente para aquela compra. Você nunca sabe para onde vai o dinheiro. Você compra as coisas, mas depois, quando chega em casa, você se preocupa se realmente vai poder pagar por elas. A preocupação com o dinheiro muitas vezes tira o prazer dos gastos que deveriam trazer satisfação. Você acha que trabalha muito e por isso compra o que deseja. Se pelo menos duas das afirmativas são verdadeiras, você provavelmente está gastando muito na categoria dos desejos. Se eu conseguir te trazer clareza até aqui, por favor, deixe seu like para eu saber disso, tá bom? A terceira categoria de alocação de gastos é a poupança. Essa categoria é muito importante, pois ela
é quem vai garantir que você tenha um futuro melhor. A maioria das pessoas simplesmente ignora o futuro e luta para conseguir guardar dinheiro, se é que consegue. Mas você vai ver que juntar dinheiro não tem a ver com força de vontade nem é algo difícil. Quando você conseguir equilibrar seus gastos, juntar dinheiro vai ser algo natural, vai simplesmente fluir no seu orçamento. Se você gasta muito com as necessidades, ou com os desejos, ou até mesmo com os dois, você não vai conseguir guardar dinheiro e alcançar sua prosperidade. Não adianta você ter uma vida boa agora, conseguindo se manter e ainda se divertir, enquanto tem forças e saúde para trabalhar, mas não garantir que você tenha tudo isso no futuro. Então, faça sua autoavaliação e veja se você está tendo dificuldade para poupar. Vamos às afirmações. Você trabalha duro, mas nunca tem dinheiro guardado o suficiente. Você não tem um plano regular para economizar dinheiro. Ou se preocupa se a sua aposentadoria está garantida. Não saberia o que fazer se ficasse desempregado por 3 meses. Sempre que aparece alguma emergência, precisa recorrer a empréstimos ou a cartão de crédito. Deve dinheiro a um amigo ou um parente. Quando vai comprar alguma coisa mais cara, precisa sempre comprar parcelado. Da mesma forma, se algumas das frases são familiares para você, é porque você está tendo dificuldades em guardar dinheiro. E mesmo que guarde, talvez não esteja sendo o suficiente. Com o que foi apresentado aqui, deu para você ter uma ideia de que a falta de equilíbrio nas finanças é a causa da falta de prosperidade. Quando conseguimos distribuir nossos gastos de modo equilibrado, como numa boa dieta, conseguimos nos sentir satisfeitos com o que temos porque eliminamos muitas fontes de estresse, como a preocupação com as contas do mês ou a falta de satisfação dos desejos do presente, ou mesmo a preocupação com o futuro. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar isso e eu vou te ajudar a fazer as contas na prática. Vou te apresentar o método do equilíbrio financeiro, mais conhecido como o método 50-30-20, que tem muitos pais e mães no YouTube, mas surgiu pela primeira vez, se eu não me engano, lá em 2006, no livro All Your Worth, de Elizabeth e Amelia Warren. Eu vou deixar o link para o livro aqui na descrição para você se aprofundar, é um livro em inglês, mas fique tranquilo que eu vou te ajudar a aplicar esse método com profundidade na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida financeira como mudou a minha. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E mantenha o foco na transformação da sua vida. E até o próximo vídeo.